Mas Não, então, quando eu puxei da trilha do tema da vitória, né, que é um momento ali que emociona, porque na série é a primeira vez que toca, né, quando ele é campeão, e eu já queria emendar Galvão Bueno. Deixa eu só te falar uma coisa que é interessante. Claro. Antes, não vou esquecer que é sobre Galvão Bueno, tá? Pra gente na pista não tinha essa emoção. É, sim. Você não tá escutando a música da vida. Seco. Você não tá muito escutando mais emoção pra quem tá na frente. Lógico, é Muito. seco. Eu me emocionei muito mais assistindo documentários e vendo filmes do Ayrton, entrando no YouTube, vendo narração do Galvão, do que lá na pista. Na pista ganhou, não ganhou, tem que correr pro pódio, tem que fazer a foto do pódio, depois tem que falar com ele. Emoção zero. A maior emoção que a gente teve, na verdade, não foi a vitória. Nenhum repórter chorou quando o Ayrton ganhou qualquer tipo de campeonato. Ele sim chorava, pra gente não, era correria. Quando ele morreu. Aí eu vi todos os jornalistas no Hospital Maggiore chorando. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Pra gente o Ayrton não morreria e não daquele jeito. E a gente tinha conversado com o cara, sabe? É aquela história da família que tá há 15 anos junto, 10 anos junto, no mesmo lugar, todo mundo, ninguém é amigo de ninguém, mas está o tempo inteiro junto, né? Então, para mim esse foi um momento assim de maior emoção pra gente. A corrida não. Agora, você vê a corrida, o Galvão, que é um show, e escuta o hino, e aí o grito dele no fundo, ele levantando o capacete, levantando a mão, pegando a bandeira e tal. Claro, te emociona porque aquilo tem uma narrativa, né? Exatamente. Então, pra gente na pista não, Gabriel. Sim. Claro, pra gente era muito legal a vitória, mas nem comemorávamos. Não tinha comemoração, né? E aí você tem o Gabriel Louchard, que faz o Galvão Bueno, que pra mim é um dos grandes destaques da série. Porra, manda muito bem, cara. E eu queria saber qual a tua percepção, porque você tava ali, o Galvão tava ali, a série, de certa forma, ela até elocubra alguns momentos do Senna com o Galvão na festa ali, junto com o Senna, trocando ideia, eles andando de lancha, e o Galvão ali na narração, sabe? Sempre muito efusivo, com belíssimos textos. O que você achou do Galvão Bueno da série? Muito bom, achei muito bom. Claro, o Galvão é melhor, né? O Galvão tinha uma coisa que muita gente critica, né? Dele falar demais, dele atropelar quem ele tá falando. E outra que era muito chata até para comentarista. O Galvão queria narrar e comentar. Eu falei pra tirar a bola daí. Toca errado. Mas pra mim, assim, ele e Luciano do Vale, pra mim, foram os melhores. Caio, né? Os melhores. Hoje tem um cara que eu gosto muito, 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 Everaldo Marques. Ele é bom. Puta, bom pra cacete. Gosto muito dele. Gosto muito do Luiz Roberto, muito do Gleb, mas eu acho que o Galvão tá um patamar acima, inigualável. Mas ninguém, nem Sérgio Maurício, mas não chega nem perto do que o Galvão foi na Fórmula 1. O Galvão, e outra coisa que eu vivenciei, eu vi com o Galvão, tinha uma corrida que veio logo depois ou antes de um jogo de vôlei, de um mundial de vôlei, onde tem aqueles jogadores da Iugoslávia com os nomes que ninguém sabe. O que eu escutei de um narrador? Eles escalam 3. E aqueles caras são os caras que vão jogar o tempo inteiro. Então, aprende nome de 3 é sempre aqueles caras. Archevenko, toca pra Sevchenko. Vai ser sempre aqueles caras, porque não dá pra saber. O Galvão não. Ele fazia a lição de casa, pegava o nome. Quando o Kubica entrou na Fórmula 1, ele ligou para um cara do mesmo país do Kubica para saber como falava Kubica. O Daniel Ricciardo, australiano, Daniel Ricciardo, ele ia lá e fazia a lição de casa. Ricciardo, adorava o R, né? Então eu nunca vi ninguém fazer tanto ali. Cara, ele também era um outro cara que buscava excelência. Sempre vi ele buscando muito excelência. Sinto muita falta dele no esporte em geral. Esporte, como sinto falta de Luciano do Vale. Para mim, dois caras que até hoje não apareceu ninguém próximo. Eu acho que de todos, o Everaldo Marques para mim deu um show durante o Mundial de Surf. Não sei, ali foi Mundial ou na Olimpíadas. Deu um show, deu um puta cartão de visita. Gostei muito do que ele fez, mas é isso. Mas o Galvão, o Ayrton tinha poucos amigos, pouquíssimos amigos. O Braguinha, o Thierry Boutsen, o piloto belga, né? O Gerhard Berger,
e o Galvão. Ele não tinha mais amigos do que isso. Não dá para encher uma mão. Amigos. O cara que era confidente, que conversava. Ele tinha no Galvão um amigo de verdade, amigo. Então, o Galvão, muito, né, estereótipo, aquela coisa, porque o Galvão costumava falar muito, né? Porque ontem eu jantando com o Ayrton, ele gostava mas nem precisava. A gente sabia que ele era próximo do Ayrton. Estava ontem jantando com o Ayrton. É isso. Então, até hoje eu acho que aquela série foi ideia dele, né? Que era o Zé Emílio Aguiar, inclusive um amigo meu que estava na Globo, na Estrada com o Galvão, que ele ia na Casa das Personalidades. Cara, ali só pode ter sido ideia dele, né? Pra mostrar pros caras a intimidade dele com todo mundo. Mas não precisava disso. Porque os caras gostavam do Galvão, os caras procuravam o Galvão. O Galvão era uma voz muito importante para a Fórmula 1, para o esporte em geral. Ele tem participação no sucesso também. Tem. Ele cria a pessoa. Tafarel, olha só o que ele fez. Tafarel! Vai que é tua, Tafarel. Cara, ele criava coisas que ficavam marcadas, né? Ou seja, criou jargões espetaculares. Né? Como Silvio Luiz, como tantos outros. Hoje você vê uma coisa meio fake. Os caras parecem ter uma listinha de 3 ou 4 jargões ali, usam na corrida de maneira, ou usam no futebol, tal, mas não tem a naturalidade de um Silvio Luiz, de um Luciano do Vale, né? Enfim. É que o Galvão de Bueno parou de narrar Fórmula 1 por causa do argentino, Franco Colapinto. Lá vem Franco Colapinto, ultrapassou Verstappen. Eu queria falar com o Ruf, Conversável com o Ruf. antes da gente entrar no fatídico dia 1º de maio, né? Antes do fatídico tem a polêmica da... Eita, calma. Você terminar aí, Alberto. Né? Deixa eu terminar. Antes de entrar no 1º de maio, o romance, Senna, as paixões. Porque a gente tem o primeiro casamento do Senna, aí você tem a Xuxa e aí você tem a Galisteu. Na tua visão, pelo que você estava ali em loco, que você presenciou, o casamento do Senna foi bem retratado? Porque isso aí acabou virando... A gente não sabia nada. Ele era um cara muito reservado na vida pessoal, até o momento, pouquíssima gente sabia. A gente sabia por escutar, por falar, que já tinha sido casado com a Lilian, né? Mas eu nunca... exatamente, não tinha detalhes da vida pessoal dele nessa época. A gente tinha detalhes daquilo que a gente via na pista. E a Xuxa e a Adriane a gente viu na pista. Né? Ela frequentou. A Xuxa chegou aí. Chegou aí na pista, foi na pista. Eu cheguei a ver a Xuxa na pista. E a Adriane muito na pista. Na minha leitura, né, eu até coloco isso... Vou falar a minha leitura, não o que foi, mas a minha opinião. A Xuxa foi mais um projeto de marketing. Eram grandes amigos, ficaram juntos, namoraram, mas era um grande projeto de marketing. Para mim era isso. A Xuxa era famosa, tinha o programa dela com os baixinhos, o Ayrton. Eram dois grandes produtos para a Globo. Tanto a Xuxa quanto a Ayrton. E eu cheguei até a especular, né? De novo, o que eu acho é achismo, que foi muito fomentado pela Globo para tirar aquela imagem que o Ayrton era gay, não era gay, tal. Para mim, isso claro que eu vou apanhar muito. Se ele fosse hoje, a Globo ia amar. Tem coisa que é melhor de não comentar. Mas a Adriane, para mim, foi a mulher da vida dele. Ele mudou O Ayrton era uma pessoa mais feliz com a Adriane. A Adriane ficou com ele do começo de 93 até 94. Uma menina que ele conheceu na pista, não como mostrou, na balada, que ele pediu para conhecer, não, isso foi retratado errado. Ela era, não lembro se era da Shell ou se era da Marlboro, sabe aquelas meninas que ficam no grid? Grid Girl, sim. Grid Girl, que fica com o guarda-chuvinha e tal. E ele queria conhecer, pediu para um assessor para que conhecesse, pegar o telefone e tal, e começaram a namorar, e foi a grande paixão da vida dele, a grande paixão. E a Adriane, ela... Uma vez até para Paulinha, que trabalhou, Paulinha Krausch, né, do Pânico, que faz coisas ainda junto com a Adriane, eu mandei uma mensagem agradecendo a Adriane, que eu gostaria de encontrar com ela, porque a gente se via muito naquela época, eu nunca mais a vi, pelo que ela fez pelos jornalistas. Porque o Ayrton, ele recebia a gente, claro, em vários lugares na pista, tal, mas começava a receber mais a gente no motorhome, no lugar onde ele descansava, onde ele deitava no sofá, onde ele comia, convidando a gente para ir para o motorhome. Ele servia um cafezinho para os jornalistas, para os brasileiros, né? 3 ou 4 brasileiros, docinho na mesa, tal, a Adriana sentada do lado, mas muito feliz.
de feliz, como a gente nunca tinha visto antes. O Ayrton sorrir e brincar na pista. Fora, zoou muito com muita coisa, mas dentro da pista foi eu acho que foi o melhor momento do Ayrton de estar feliz, né? Foi isso. E aquela imagem, já que estamos falando disso, dele apoiado atrás do carro, o Ayrton já pressentia a morte, ele já imaginava, lembra aquela imagem ele atrás do carro triste e tal? Com a camisa do Seninha. Ele tava puto da vida, porque a família tinha levado um dossiê falando mal da Adriana na véspera da Então corrida. o dossiê é real. É verdade. Isso. É. Pô, os caras levaram na véspera da corrida. Levaram pra lá. Sexta-feira, sábado, entregaram pra ele ler. Um dossiê que era uma ligação que grampearam o telefone da... A Adriana era tão legal que o maior amigo dela, o maior amigo do Ayrton, protegeu e blindou ela contra um monte de coisa, que era o Braguinha. Ela ficava na casa do Braguinha, na quinta do Braguinha, em Portugal. E ela estava lá nesse dia em Imola. E parece que teve uma ligação, falou com o ex-namorado, tem várias histórias aí, e não passou disso. E a família montou um dossiê para queimá-la junto ao Ayrton. Agora, você imagina receber isso? Não que isso tivesse afetado o Ayrton na pista, não afetou. O que afetou ele, o moral dele, o emocional, foi a morte do Ratzenberger. Opa! Isso para ele foi fatal. Literalmente, né? Mas ele... Cara, muita falta de... Por isso que eu falo, né? E por que não mostraram isso na série, né? Tem livros aí que contam essa história, né? Mas a série passa o pano e não fala disso. E a maneira que teve de desvalorizar a Adriane foi dar uma participação pífia dela. Que ela tinha... O valor que ela teve na frente pro Ayrton era muito maior do que o espaço que foi dado para ela. Mas muito maior. Mesmo nesse 1 ano e meio. 1 ano e poucos meses. Mas muito maior. Muito maior. Então, eu vi algumas justificativas, Rufo, dessa parte, porque tem duas visões desse salto. Porque o que a série faz? No 5º episódio, o Senna é campeão no Brasil, só com a sexta marcha, né? Que foi uma corrida também emblemática em 1991. Não foi campeão, Não, né? campeão não, ele ganhou a corrida. A primeira prova, em 91, a primeira vitória dele, que estava engasgada em São Paulo. Primeira vez que ele vence em Interlagos, só com a sexta marcha, aquela corrida emblemática, linda. Teve espasmo, não conseguia levantar o olho, isso é verdade. E aí você tem um salto temporal de 91 para 94. Você não traz o Senna em 92 e 93, que, pelo que justificam, são 2 anos de queda dele. Ele não é campeão. Aí é campeão o Mansell e o Schumacher, se eu não me engano, 92, 93, né? Me corrija se eu estiver errado. É o Prost, né? É o Prost e o Schumacher, né? Não, o Prost Schumacher é depois. O Mansell foi em 94. Isso. E aí você tem, então, a justificativa que deram a gente já retratou um romance do Senna com a Xuxa, ficaria muito maçante e repetitivo retratar um outro romance. Não, porque da Lilian deram um espaço enorme mostrando o começo da carreira dele, não teria nenhum problema. Você vê, eles mostram muito bem, até o que a gente não sabia e não sabe. Quem falar, não, foi assim, cara, eu não tenho ideia. A gente não estava na pista quando ele era casado com a Lilian, acho a história muito bonita, acho até que foi isso que aconteceu, em cima daquilo que eu falei, do Ayrton ser casado com um carro de corrida. Ele preferiu a pista do que voltar para o Brasil e preservar o casamento dele. Ele, pelo que o pai fala, né, eu acredito no que veio ali, porque eu acho que a família não deixaria ser de outra maneira, o pai também queria ele de volta. Tanto que ele volta para trabalhar na empresa do pai. Mas a Lilian deram um espaço enorme para ela, deram um espaço enorme para a Xuxa logo na morte, ou seja, a mulher que estava do lado dele no ano que ele morre, não tem a repercussão, como que foi depois, foi vetada no velório, no enterro, ele não pôde chegar perto. Todos os jornalistas receberam uma credencial, a família outra credencial, o jornalista junto com amigos e tal, e tinha outros. A Adriane ficou com outros, ela não tinha prioridade de chegar, não conseguia chegar perto quando estava todo mundo na mídia. Então ela foi excluída, ela não pôde entrar na van que ia um jornalista que ia a família. Não, ela ficou em outro momento, literalmente excluída. E isso foi uma puta sacanagem. Por quê? Porque achavam que ela era pode ser aproveitadora, tá lá, porque... Que isso? O Ayrton gostava dela, cacete. Ela não forçou ele que pediu pra conhecê-la. Não foi ela que foi se enfiando.
Então eu acho que faltou muito da Adriane nisso. E ela tem sido muito educada. Porque imagina o que estão ligando para ela. O que Sim. Cara, ela tem sido muito tranquila, ela tem falado da história, ela não tem criticado, nunca vi ela criticando ninguém, teve oportunidade. O que ela fala é leiam um livro, né? Alguma coisa das borboletas, né? Tem um livro que ela lançou, não é ser Viagem das Borboletas, tal, que ela conta a história. Eu não li o livro e vou ler agora, né? Para saber, para entender um pouco a história do que ela viveu, que ela vivenciou, né? Junto com o Ayrton. Além daquilo que a gente conhecia. E parece que largaram ela, ficou a pé depois do velório. Que não deixaram ela entrar na van. Depois ela entrou em outra, mas ela ficou quase a pé, né? Quase a pé. Pô, mas é uma loucura. É loucura isso. A mulher que era a mulher dele. Esse dossiê. É absurdo, absurdo. Antes da prova. É absurdo, absurdo. Bom, vamos fazer o seguinte agora. O Superchat. A pessoa que escreveu o livro que vale a pena ler, que tem tudo isso, Ernesto Rodrigues. Ernesto Rodrigues. Ayrton, o herói revelado. A família ficou meio puta com coisas que colocaram ali, não é biografia, que você pode escrever, pessoa pública, você pode escrever o que você quiser, fica sujeito a ser processado, não sei, mas você pode escrever. A gente trouxe a gente fez um vídeo mostrando as mudanças e os erros da Netflix, usando a base do Ernesto Rodrigues. Olha que legal. Não, o do Ernesto, já conversei com o Reginaldo Leme sobre o livro do Ernesto, com várias pessoas do setor. Eu acho que é muito fiel mesmo ao que a gente via na pista. Muito fiel. Boa. Vou fazer o seguinte então, galera. Agora é a hora dos superchats. Já quero agradecer a todos, a audiência altíssima aqui no Linhagem Cast. Quero demais agradecer a confiança de vocês. O papo tá muito bom, afinal, a gente tem que aproveitar esse hype, essa história, dessas polêmicas e de toda a série do Senna. Vou começar aqui com o Tim Fonseca. Seguinte, grande momento. Senna venceu um GP no Brasil apenas com a 6ª marcha. Era cabuloso. Alguém já repetiu esse feito? Não, nunca vi. A gente não sabe, até hoje tem dúvida se era sexta ou se era quinta. Vieram algumas teorias da conspiração. Não seria possível ele conseguir. Cara, o cara teve um espasmo muscular. A força que ele tinha que fazer era absurda para conseguir segurar um carro. Você está em alta velocidade, o volante do carro fica mais leve. Você fica mais lento, o volante fica mais pesado. Isso é normal. Agora, você imagina tudo isso com um carro que não tinha a tecnologia que tem hoje, você trabalhar com uma marcha, o esforço que você tinha para segurar o carro numa curva, porque ele não podia entrar lento, porque ele não ia ter retomada. Então ele tinha que passar o ponto da frenagem, segurar o carro melhor, porque o Patrese estava colando nele. E aí vem a chuva. E aí, mais uma vez, né? E tanto a gente fala assim, que ele apontava para o alto falando a chuva, não era? Ele apontava do alto falando de Deus. Ah, legal. Agradecendo a Deus. Depois ele até declara isso. Mas as pessoas falam, o Ayrton falando que tá vindo a chuva. O Ayrton falando... Não era a chuva que ele estava apontando. Ele está agradecendo a vitória a Deus. Então, foi isso mesmo. Assim, a falar, não é possível. Não é... Cara, mas a gente viu coisas com o Ayrton impossíveis de ele fazer. Então eu acredito realmente que estava com uma marcha. A gente não sabe se era a 5ª ou a 6ª marcha.